Este é o Polo da Guerra e nós vamos falar da situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de janeiro de 2025, são 18 horas em Maputo e 18 horas também em Kiev. No momento em que gravo este vídeo, a Rússia fez mais um ataque inútil sobre a Ucrânia com drone Shahed, sem conseguir atingir nada. Enfim, na linha da frente, dentro da Ucrânia, sem novidades. Aqui também no Oblast de Kursk, sem grandes novidades sobre a ofensiva ucraniana. Vamos falar também sobre a Índia, que anunciou aos russos que não vai aceitar mais os navios russos sancionados, depois da China informar que também não vai aceitar os navios russos sancionados. Enfim, vamos falar destes e outros assuntos em detalhe. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e também inscreva-se aqui no canal. Pois bem, olhamos para o resumo dos ataques russos na madrugada desta segunda-feira. Durante a noite de ontem para hoje, a Rússia lançou cerca de 110 drones, onde 78 foram abatidos pelas defesas regulares e 31 drones foram suprimidos pela guerra eletrônica. Ou seja, mais ou menos um drone conseguiu cair dentro da Ucrânia. De anteontem para ontem, a Rússia, lembra-se, lançou 94 drones e 93 desses drones, se não 94, foram todos eles abatidos. Então a Rússia perdendo dinheiro com esses ataques inúteis. O Shahed já não consegue causar danos ali sobre a Ucrânia. 1.510 entre mortos e feridos, 8 tanques, 26 AFV, 37 sistemas de artilharia, um sistema de lançamento de foguete, 2 sistemas de defesa aéreo e 183 drones. Isto é tudo que a Rússia perdeu de ontem para hoje. Parece que a Ucrânia pela primeira vez poderá ter uma vantagem em termos de tanque ali na guerra. Enfim, a Rússia sempre foi conhecido como o celeiro de tanques, mas a verdade é que a Rússia não tem muitos tanques modernos em grande quantidade ali nesta guerra. O que a Rússia tem e tinha muito são tanques antigos, os T-64, 72, e que neste momento a capacidade russa de repor esses tanques caiu muito, porque a Rússia foi perdendo muitos tanques ali graças à inovação dos ucranianos de fazer ataques muito fortes com drone. E a Rússia neste momento não só recuou os seus tanques, mas também como perdeu muitos tanques, na verdade, com os ataques de drones ucranianos. Muito bom este resultado, mostrando que a Ucrânia, no meio das dificuldades, soube ali inovar e causou danos sérios aos russos. A Ucrânia e a Rússia estão cada vez mais usando os drones ali de fibra óptica. Então, esses drones possuem uma vantagem, é que não sofrem interferência eletromagnética ali, o controle por via onda de rádio. Então, esses drones podem ser usados ali para colher informações sobre o campo de batalha sem o risco de interferência. Parece que a Ucrânia tem estado a usar muito fortemente esses drones, que também possuem uma outra vantagem, que é a qualidade de transmissão de dados, e a Rússia vai tentar seguir com certeza. Aliás, a Rússia foi o primeiro a usar estes drones, mas devido à produção centralizada dos russos, os russos não conseguem efetivamente alcançar uma grande capacidade de usar estes drones, e a Ucrânia sempre inova muito mais rápido e de forma eficiente ali com novas coisas, e parece que está surpreendendo aos russos com esta capacidade de uso de drones com fibra ótica. Ainda olhamos sobre o ataque ao depósito de Engel. O incêndio continua, apesar dos russos dizerem que extinguiram o incêndio. O que acontece é que a gente consegue ver que ainda há sim um incêndio aqui por este pequeno vídeo que aparece. Então dá para perceber que há sim um incêndio. Não sabemos se os russos conseguiram controlar o incêndio, mas ainda assim durou ali alguns dias, 6 dias, até os russos efetivamente conseguirem extinguir este incêndio, ou então ter o controle deste incêndio, porque por aquilo que dá para perceber aqui, não é que os russos tenham completamente acabado
com o incêndio. O que pode ter acontecido é que os russos conseguiram efetivamente deter o incêndio de se espalhar por outros tanques ali, mas vamos ver, né? Os russos também podem estar a colocar ali a dose de mentira. Outro trem de carga descarrilou durante a noite na Rússia, desta vez na Buriátia, e 22 carros de carrilhagem danificados, 250 metros de pista e 100 metros de linha de energia. Então, são 22 vagões aqui, na verdade, que descarrilaram resultado deste acidente. Não se sabe se isto foi resultado de alguma sabotagem. Sabemos que dentro da Rússia existem grupos de sabotagem a favor da Ucrânia que fazem ações ali para sabotar o esforço de guerra da Rússia. Pode ter sido este caso ou simplesmente mais um acidente ali, porque a Rússia também levou toda a gente, ou se não muita gente, para a guerra e não tem prestado muita atenção nestas coisas aqui. Eleição presidencial na Croácia, Zoran Milanovic vence a reeleição com 74,68% de votos, derrotando o candidato da HDZ, Dragan Primorac, com 25%, conhecido por sua crítica à União Europeia e à OTAN, ao apoio da Ucrânia. Milanovic chama o reconhecimento dos seus 5 anos de trabalho. Enfim, parece que este é mais um pró-russo aqui que venceu a eleição na Croácia. Vamos ver o que é que isto dá. A Rússia é que quem confia na Rússia neste momento está apostando no cavalo errado, essa é que é a verdade. Então, esse senhor pode ter sim ganho a eleição, mas todos nós sabemos que a Rússia está indo muito rápido para o saco. Um ataque preciso pela tripulação de FPV noturno ali acabou destruindo um T-72, um ATV e 2 caminhões Urais dos russos. Este ataque foi feito pela 92ª Brigada Mecanizada Aquiles, que conseguiu aqui deferir mais um golpe contra os russos. Temos informação de que a Ucrânia conseguiu atingir o depósito de petróleo de Stalnikov em Oriole, e isto teria sido feito ontem, dia 12 de janeiro. O primeiro ataque aconteceu em dia 14 de dezembro e ontem teria sido mais um ataque que a Ucrânia fez. Podemos ver aqui por esta imagem aérea que mais alguns 2 tanques aqui acabaram sendo atingidos em mais um ataque ucraniano. A Ucrânia continua ali o seu esforço de depletar a capacidade russa de ter suprimento para o seu esforço de guerra, atingindo as bases e também os depósitos de combustível e óleo russo para os seus ataques ali com aviões. Enfim, a Ucrânia já tem se tornado especialista praticamente nestes ataques. Soldados da 28ª Brigada pararam uma tentativa russa de invadir posições ucranianas. Ao amanhecer, os operadores avistaram forças russas correndo para sua posição. Alguns foram imediatamente destruídos pelas tripulações de Kurt Kampan e do batalhão de UAV, enquanto o resto foi levado para bunkers. Enfim, os russos tentaram surpreender os ucranianos, mas eles acabaram surpreendidos neste ataque, com muitos russos sendo mortos e também forçados a recuar aqui para os bunkers. Uma bomba aérea foi lançada por um avião russo na região de Belgorod, perto de uma fazenda de grão, em 9 de janeiro. A FAB, ou seja, o tipo da bomba é uma FAB, caiu perto da aldeia de Ivanovka, no distrito de Gravorov. Não houve vítimas ou danos, de acordo com a fonte. Então, a Rússia muitas das vezes não é porque quer lançar estas bombas ali mesmo dentro da própria Rússia. O que acontece é que, por vezes, a Rússia simplesmente, por incompetência, solta bombas ali sobre o seu próprio território e atinge os próprios russos. Então, ninguém sabe se isto foi um ataque premeditado dos russos para atingir Belgorod e tentando atingir os ucranianos, ou foi uma falha. Ninguém sabe, mas
tudo ali pode ser uma mistura das duas coisas, incompetência russa ou mesmo a intenção de matar os próprios russos, porque a Rússia não liga para isso. A Lituânia vai enviar 4.500 drones para a Ucrânia, avaliados em mais de 5 milhões de euros. É isto que estamos a falar. A Ucrânia recebe muitos apoios e também fabrica muitos drones diferentes, ao contrário da Rússia, que recebe ali os drones Shahed, são os mesmos desde o início desta guerra, e isto acaba sendo uma desvantagem, porque a Ucrânia, uma vez que tem a solução para o drone que a Rússia usa, é só passar a sofisticar a solução e resolver o problema. A Rússia já não tem a mesma situação, porque a Ucrânia está sempre a modernizar e a trazer vários tipos de drones ali para esta guerra, e a Rússia não tem capacidade de acompanhar essas todas mudanças para ter uma solução efetivamente contra os drones da Ucrânia. Então, a Rússia continuará sentindo muito mais impacto dos drones ucranianos do que o contrário. A Rússia acusa a Ucrânia de tentar atacar o último gasoduto que abastece a Europa, com 9 drones ucranianos avistados na estação de compressão em Russkoye e em Krasnodar Krai, a 11 de dezembro. O Ministério da Defesa russo afirma que todos os drones foram abatidos, mas um causou danos menores. Bom, da próxima a gente acerta, né? Da próxima a gente acerta, não vai ser nem com os destroços. Desta vez a gente vai acertar isso, os russos vão gostar, né? Um hospital militar no centro de Tula está em chamas, cobrindo uma área de 900 metros quadrados. Tula é realmente dentro da própria Rússia, não se sabe se isto foi um ataque de drones, mas com certeza me parece ter sido um ataque de drone aqui, por esta posição aqui. Sei lá, ninguém sabe ao certo o que aconteceu aqui, mas pode ter sido um ataque realmente de drone ou um acidente. Os russos também são muito bons em incendiar as coisas por lá. A Alemanha entregou o primeiro sistema de artilharia A Alemanha entregou o primeiro sistema de artilharia autopropulsada com rodas RCH-155 à Ucrânia. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, entregou a primeira das 54 unidades ao embaixador ucraniano nas instalações da Haimet em Kiev. Então, muito bom saber que, ainda que o Olaf Scholz tenha aqueles seus problemas ali de não querer entregar o IRIS-T, alguma coisa ainda assim continua vindo da Alemanha para o esforço de guerra da Ucrânia. Agora, finalmente, vamos falar do bloqueio dos petroleiros russos sancionados também, que passa a ser ali aplicado pela Índia. Depois da China, parece que a Índia também está prestando atenção para o problema e vai impedir que estes navios entrem nos portos da Índia. Como é que a Rússia usa esses navios? A Rússia não pode usar aquele sistema de transporte internacional reconhecido, ou seja, empresas que transportam essas coisas aqui de forma legal, ali com seguros que reconhecido, enfim. A Rússia cria a sua própria frota negra ou frota sombreira que anda aí nas escuras tentando driblar as sanções. O problema disto é que a Rússia não tem capacidade efetivamente de lidar com as consequências, como temos visto navios russos afundando por aí. Para além disso, é que os países que negociam esses produtos com a Rússia começam a correr o risco de que as sanções dos americanos e da Europa caiam sobre eles. Então, esses países estão simplesmente querendo se precaver de tomar ali as sanções da Europa e também da Alemanha. Por isso não vão mais aceitar os russos. A Rússia está se isolando cada vez mais para se tornar um Irã e também para se tornar uma Coreia do Norte. Este vídeo mostra o momento em que um dos drones que a Rússia lançou hoje foi abatido aqui pelos ucranianos. Enfim, a Rússia lançou 110 drones para nenhum drone efetivamente atingir algo dentro da Ucrânia. É um desperdício, a Rússia não consegue nada com isto.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like e também se inscreva no canal.